Ok. A gente fala da síntese do hormônio tiroidiano porque os fármacos, né, eles vão acabar interferindo aqui na síntese ou na liberação dos hormônios sintetizados. Então, como que ocorre a síntese do hormônio tiroidiano? Então, aqui, supondo que aqui é o nosso sangue, né, é o plasma, temos a célula folicular e a luz folicular. Como eu já disse, a síntese tiroidiana, a matéria-prima, né, é o iodo. E esse iodo ele vem da alimentação. Nós não temos produção de iodo, nós não temos síntese de iodo. Então, é alimentação. E aqui na célula folicular, nós temos um transportador, um carreador, que pega esse iodo do sangue e joga para dentro da célula folicular. Esse carreador, ele é estimulado pelo hormônio TSH, que é liberado pela hipófise, né? Então, ele estimula aqui o carreamento do iodo. Esse iodo, uma vez dentro da célula, ele precisa ser oxidado. E quem vai fazer a oxidação desse iodo é a tireoperoxidase. A tireoperoxidase, sempre na presença do peróxido, é que vai fazer a oxidação. E depois tem um outro transportador que faz a transferência desse iodo já oxidado para a luz folicular. Muito bem. Dentro da célula ocorre uma síntese proteica. Então, ocorreu aqui a síntese de uma proteína chamada tireoglobulina. Então, a tireoglobulina, a TG, né, é a proteína que é sintetizada dentro da célula folicular. Essa proteína, ela possui radicais de tirosina livres ligada à proteína. Cada proteína, se você for ver aí em alguns artigos, né, falam aí aproximadamente em 114 agrupamentos de tirosina livre para cada proteína. Muito bem. Essa tireoglobulina, assim que ela é sintetizada, ela também é lançada para luz folicular. Ela vai aqui para a luz, juntamente com seus radicais, né, de tirosina livre. Esse processo de transporte, oxidação e lançamento do iodo para a luz é chamado de captação de iodo. O iodo foi captado. Agora, então, nós temos na luz do folículo, nós temos a proteína, a tireoglobulina, com seus radicais e tirosina. Só que nós temos também o iodo aqui dentro. E aí começa um processo chamado iodação e acoplamento. Iodação e acoplamento. O que é isso? O iodo que está aqui livre, a luz, ele começa a se ligar
as tirosinas livres da proteína. Então, começa a ligar iodo às tirosinas. Isso que nós chamamos de iodação das tirosinas, né? E acoplamento. Bom, tem tirosina que se liga a um iodo, formando o que nós chamamos de monoiodotirosina. Monoiodotirosina. E tem tirosina, que se ligam a dois iodos, diiodotirosina, que nós abreviamos com MIT e DIT. Então, repetindo, a tireoglobulina, com seus radicais de tirosina, começam a receber iodo, que é a iodação e acoplamento. Tem tirosina que ganha um iodo e tirosina que ganha 2 iodo. O que ganha 1 é monoiodo. O que ganha 2 é diiodo. Ok? Muito bem. E tem tirosina também, gente, que não se liga, tá? Tem tirosinas que ficam livres, continuam livres, sem se ligar a iodo. Bom, essa proteína, agora com seus MITs, com seus DITs e com suas tirosinas ligadas, essa proteína vai sofrer agora uma endocitose. Ela vai voltar para dentro da célula folicular. Ela volta aqui para dentro. Só que a hora que ela volta aqui, né? Ela volta com seus DITs, com seus MITs e com as tirosinas livres. Ok? Então, sofreu endocitose. Muito bem. Quando ela sofre essa endocitose, nós temos aqui também, dentro da célula folicular, nós temos lisossomas. Lisossomas. O que são lisossomas? São vesículas que contêm dentro, né, proteína, enzimas proteolíticas. Enzimas que vão quebrar as proteínas. Muito bem. Como agora eu tenho a tireoglobulina, que sofreu endocitose, e essas vesículas, esses lisossomas, esses dois vão se unir. O lisossoma vai englobar aqui a proteína. E eu vou ter aqui junto, então, agora, as enzimas lisossomais e a proteína aqui dentro. Como o lisossoma é rico em proteína, né? Desculpa, gente, o lisossoma é rico em enzima, essas enzimas vão quebrar a tireoglobulina, quebrando, então, a proteína. Então, aqui dentro, agora, acaba ficando tudo quebrado. E aí acabam soltando aqui os MITs, os DITs e as tirosinas livres. Ficam todas soltas aqui dentro. Então, aqui eu tenho MIT, eu tenho DIT, eu tenho a tirosina, tudo livre, tudo solto aqui dentro. Ok? A hora que eles acabam ficando tudo solto, né? Eu acabo tendo ligações entre os MITs e DITs. Acabam se ligando. Quando um MIT se liga a um DIT, MIT se ligando a um DIT,
tá? Então, são duas moléculas de tirosina se ligando com 3 iodos. Essa é ligação de um MIT com DIT forma o quê? O T3. 3 iodo. E quando eu tenho 2 DITs se ligando, 2 DITs, eu vou ter 2 tirosinas com 4 iodos. Eu vou formar o T4. Ok? Então, é desse jeito que ocorre a síntese dos hormônios tiroidianos, o T3 e o T4. O T3 é a união de um MIT com um DIT, e o T4 é a união de 2 DITs. Mas aí acontece o seguinte: nem todo MIT e todo DIT acaba se ligando. Não, eu acabo ficando aqui dentro da célula com MITs e com DITs e com tirosinas livres, tá, que não se ligaram. Ok? Os que ocorreram as ligações e que formou o T3 e o T4, eles acabam ficando aqui dentro da célula armazenado. E os MITs e os DITs e as tirosinas, que acabaram não se ligando, eu acabo tendo um reaproveitamento. O iodo do MIT, o iodo do DIT, acaba sendo reaproveitado. E as tirosinas acabam também sendo reaproveitadas numa nova síntese proteica. Ok? Então, após a formação do T3 e T4, né, eu acabo tendo também aí a sobra de MITs e de TITs. Tá? Um minutinho, gente, por favor. Dela por trás. Desculpa aí, pessoal. Então, os MITs e os DITs perdem iodo, ele será reaproveitado, e a tirosina também será reaproveitada para uma nova síntese proteica. E esse hormônio, ele fica armazenado. E nós já comentamos que eu tenho um grande armazenamento de hormônio na tireoide, né? Esse armazenamento é grande, que dura aí muitos dias, né? E esse hormônio será secretado, né? A secreção, também quando eu tiver estímulo do quê? O TSH, né? Eu vou ter a liberação aqui do hormônio para a circulação. Veja que eu tenho maior síntese e secreção de T4 e menor de T3. Eu comentei ontem já com vocês que, apesar do T3 ser o principal hormônio que se liga ao receptor responsável pelas ações do hormônio tiroidiano, o T4 ele é sintetizado em maior concentração, eu tenho maior oferta, só que ele pode-se dizer assim que ele é um pró-hormônio. Ele vai sofrer uma quebra por enzimas iodinases, aonde ele acaba perdendo um iodo e se transformando em T3. Ok? Então, o T4 tem uma maior
concentração, porque ele vai sendo transformado em T3. Até aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Você está mostrando aqui, né? Então, eu tenho um monoiodo e tirosina. Então, um radical aqui, a tirosina, unido a um iodo. E aqui o mesmo radical ligando-se a dois iodos. Ok? Então, monoiodo e o diiodo. Aqui. Veja, quando eu tenho dois DITs se ligando, eu formo o T4. E quando eu tenho um MIT ligando-se a um DIT, eu vou formar o T3, o triodo, tironina e a tiroxina. Ok? Efeito dos hormônios tiroidianos. Bom, nós já comentamos ontem, né, a importância desses hormônios no desenvolvimento fetal. O T3 e o T4 maternos, eles atravessam a barreira placentária e tal, mas são inativados, né, por enzimas desiodinases ou as iodinases. E eu acabo, então, não tendo um bom aproveitamento do hormônio para o feto. O feto, então, ele vai acabar dependendo de sua própria produção, que vai se iniciar a partir da 11ª semana. E isso é muito importante. Esses hormônios, eles são importantíssimos para o desenvolvimento cerebral, para a maturação esquelética, né, para as duas coisas. Eu comentei ontem, né, que pode haver casos do feto apresentar uma falha aí na síntese tiroidiana, ele ser um hipotiroidiano, né, e quando ele nasce com algum grau de deficiência, tanto na maturação esquelética quanto no desenvolvimento cerebral. Diagnosticado isso, né? Falei que é feito o teste do pezinho, né? Você pega isso daí e se repôs, né, fazendo a reposição hormonal, tá? Isso daí é reversível, tá? Então, é reversível. O hipotiroidismo no feto gera um retardamento mental reversível. Agora, se não fizer essa reposição, tá? Em algum tempo, isso acaba se tornando irreversível, tá? Irreversível. E aí, então, você acaba desenvolvendo o que nós chamamos de cretinismo, né? De cretinismo. Ok? Consumo de O2, produção de calor e formação de radicais livres. O T3, ele se liga aos seus receptores intracelulares, tá? E acaba estimulando muito as bombas de sódio e de potássio de todos os tecidos, salvo exceção, cérebro, baço e testículo. O resto aumenta muito a atividade das bombas de sódio e potássio. Como aumenta a atividade dessas bombas, acabam também aumentando o consumo de oxigênio, aumenta a produção de calor. Tudo isso é provocado pelo aumento do metabolismo basal.
E se aumenta muito o metabolismo oxidativo, aumentando o calor, né, você vai ter também um aumento da formação de radicais livres. Então, esse é o efeito desses hormônios a nível, né, a nível de metabolismo. Efeito simpático, também comentei com vocês ontem. Os hormônios, eles acabam levando, né, levando a uma sensibilização de receptores beta, tá? Principalmente no músculo cardíaco, tecido adiposo e linfócitos. Então, é comum, né, quem tem hipertiroidismo ter uma amplificação das catecolaminas, uma amplificação da ação, né, da noradrenalina sobre os receptores beta. Então, a pessoa passa a ter taquicardia, né, tremores, tá? E a nível de tecido adiposo, o B3, né, que está presente principalmente a nível de adiposo, ele aumenta a quebra de gorduras, né? É por isso que pacientes com hipertiroidismo, além de ter o metabolismo acelerado, gastam mais energia, né? E esse gasto de energia também é mantido, né, pela quebra de gorduras. Então, a pessoa tende a emagrecer, né, ficar mais magra por causa do aumento do metabolismo e aí o aumento da atividade de beta-3. Ok, gente? A nível de SNC, os hormônios tiroidianos, eles influenciam bastante a memória, a concentração, o humor, no sono, reflexos. Veja, várias coisas que estão ligadas ao SNC, a uma ação central, né? Então, pode ser influenciados pelo hormônio tiroidiano. Agora, efeito no desenvolvimento são mais pronunciados. É aquilo que a gente já comentou, a deficiência, a insuficiência tiroidiana ao nascer, no crescimento, leva ao retardo mental, ao cretinismo, né? Mas que pode ser reversível. Ok? O metabolismo, como nós já comentamos, né, aumenta todo o metabolismo. Mas para aumentar esse metabolismo, ele precisa também dar suporte, né, para que haja energia para isso. E aí, então, ele aumenta a absorção de glicose, aumenta a produção hepática de glicose, né, aumenta a lipólise através do beta-3, né, em tecido adiposo, aumenta a síntese e a degradação de colesterol e aumenta a captação e degradação de LDL. Então, veja que ele busca várias fontes, né, de energia, vários meios para que haja um suporte energético aí, né, para esse aumento do metabolismo. Ok?
No sistema cardiovascular, então, né, o T3 aumenta a contratilidade cardíaca por aumentar a miosina de cadeia pequena alfa. Então, vai interferir também, tá, na formação de miosina, além da atividade de beta-1 aumentada. Aumenta a contratilidade por aumento da transcrição de ATPase de cálcio. Olha só o que o hormônio também faz. Ele aumenta a transcrição de ATPase de cálcio no retículo sarcoplasmático. Então, ele aumenta, né? Ele vai lá, estimula o beta-1, né? O beta-1 no coração e aumenta toda a sua estrutura, né? Para que o coração aumente realmente a frequência, o trabalho cardíaco. Né? E além de dar maior estrutura para o aumento da contratilidade, tem também essa ação indireta por aumento dos receptores beta, né? A gente já falou, aumenta, né? Você tem uma sensibilização de beta-1. Então, aí você tem um aumento, então, a resposta à adrenalina, inotropismo e cronotropismo positivo. Ok? Por quê? Porque está com secreção macular. Tá bom. Tentando tirar o ponto. Não, tá bom. Tomada e te deixado aí ontem para você. Quem tá acabando? Aparelho digestório. Os hormônios tiroidianos também influenciam bastante na motilidade intestinal. Normalmente, quem tem hipertiroidismo tem um aumento, né, ou peristaltismo, promovendo aí a diarreia. E quem tem hipotiroidismo, pela falta de motilidade, acaba tendo aí uma obstipação. Ok? A tireoide, ela também pode influenciar a produção e metabolização de vários outros hormônios. Um hipertireoidismo pode levar a uma insuficiência adrenal. Tá? E por quê? Porque as adrenais, elas são estimuladas pelo TSH também, né? E quando você tem o hipertireoidismo, você acaba tendo aí uma redução do TSH. E você acaba tendo aí uma diminuição dos estímulos adrenais. Né? Então, pode te levar à insuficiência adrenal. E aí pode, então, influenciar em outros hormônios, inclusive nos hormônios responsáveis pela ovulação. E a gente percebe que tanto o hiper quanto o hipotireoidismo influencia na ovulação. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar, né, de um hipotireoidismo subclínico. É uma forma de hipotireoidismo que, como o próprio nome diz, subclínico, você não percebe as manifestações clínicas. Você não percebe os sintomas característicos, né, clínicos. E aí, então,
você acaba, né, você acaba aí por apresentar alguma coisa e que não faz associação ao hipo ou ao hipertireoidismo. Uma das as coisas é a mulher, ela tenta engravidar e não consegue. Está tentando engravidar e não consegue. E não tem manifestações tiroidianas. Aí começa a fazer os exames, né? Para ver o porquê, e aí você pega e descobre que você está com hipotireoidismo, ou um hiper. E aí, então, você fazendo o tratamento, a reposição, ou coisa assim, tudo vai se resolver. Ok? O músculo esquelético. O hormônio tiroidiano, ele estimula a síntese de várias proteínas que afetam a contração e o relaxamento muscular. Pacientes com hipotiroidismo, né, você vai ver que o paciente ele é mais lento, né? Tudo nele é lento. Já o paciente que tem hipertiroidismo é muito ágil, muito rápido, né? Parece que está ligado aí em 220, né? Então, o hormônio também influencia na contração e relaxamento muscular. E estimulam o metabolismo ósseo, aumentando mais a reabsorção do que a formação óssea. Por isso que pacientes com complicações tiroidianas precisa também fazer um acompanhamento esquelético, acompanhamento dos ossos, tá? Muito comum, pacientes principalmente idosos que começam a apresentar uma deficiência tiroidiana, tem um quadro de osteoporose agravado, tá? Então, precisa fazer um controle. Normalmente, quem faz a reposição hormonal tiroidiana também faz a prevenção. Também faz a administração de cálcio, vitamina D, né? Para evitar aí as complicações. Óssea. Ok? Então, você veja que pode ter aí vários efeitos. E sem falar também, né, que se você está com um quadro de hipotiroidismo, está faltando também um hormônio importante aí para deposição de cálcio. Que hormônio que é, gente? Paratormônio. Paratormônio tira cálcio do osso. E ele é produzido pela paratireoide. Quem que é que falou aí? Calcitonina, Bia. A calcitonina que é sintetizada pela tireoide, né? A tireoide, ela sintetiza o T3, o T4 e calcitonina. Então, uma deficiência tiroidiana também tem aí a deficiência de calcitonina, né? Isso também agrava mais ainda o problema ósseo. Sistema hematopoético. A liberação e síntese da calcitonina também é estimulada pelo TSH? Também. Sistema hematopoético.
O que é sistema hematopoético? Está relacionado com a síntese do sangue e algumas células sanguíneas, né? O sistema hematopoético está relacionado com a síntese de eritrócito, né? Hemácias. Veja como tudo é relacionado, né? Os hormônios tiroidianos regulam a eritropoese, que é a síntese de eritrócitos. Mas como que vai interferir nisso? Através do aumento da eritropoetina. Quem é eritropoetina? É um hormônio sintetizado pelos rins que sinaliza a síntese das hemácias. Exatamente. É um hormônio sintetizado a nível renal que estimula a síntese de eritrócitos, de hemácias. E esse hormônio, ele é estimulado quando se tem uma resposta à alteração no consumo de oxigênio. Então, veja, o hormônio tiroidiano, ele não estimula o metabolismo, ele não estimula o consumo de oxigênio. A gente já viu isso, né? Sim. Você vai ter um aumento de metabolismo oxidativo, aumento a produção de calor, né? Então, esse estímulo no consumo aumentado de oxigênio, tá? Você acaba tendo um estímulo para o aumento da eritropoetina, com aumento de eritrócitos. Para quê? Para suprir a necessidade no consumo de oxigênio. Porque quem é que leva o oxigênio até a célula? Os eritrócitos, né? As hemácias. Então, veja como tudo é interligado, né? Se o hormônio passa a ter estímulo para aumentar o consumo de oxigênio, ele vai te dar também um suporte para você ter um maior fornecimento de oxigênio, um maior transporte de oxigênio, aumentando a eritropoetina, que automaticamente aumenta a produção de eritrócitos. Tudo bem, gente? Tudo certo. Muito bem. Então aí, gente, o T3 é a forma ativa, né, do hormônio tiroidiano. Ele tem uma maior afinidade ao receptor. E por falar em receptor, se é hormônio, o receptor, ele é o quê? Intracelular, não é isso? Receptor intracelular. O T4, maior produção, então nós temos uma produção maior do T4, como a gente já comentou, e o T4 ele serve aí de um precursor, né? É um pró-hormônio. Ele vai ter que ser convertido em T3. E essa conversão é feita a nível periférico, através de enzimas, as 5-iodinases, né? 5-iodinases, que tem uma distribuição ampla, que converte, que quebra o T4, dando origem ao T3.
Só recordando, lembro que o T4 é 2 DITs, né? Então tem 4 iodo, e o T3 é um DIT e um MIT. Então essa enzima quebra um iodo, quebrando, removendo um iodo, os 2 DITs vai se transformar em um DIT e um MIT, em T3. Ok? Esses hormônios, eles têm uma afinidade a proteínas plasmáticas, né? Principalmente as tireoglobulinas, albumina, né? E ficam ligados às proteínas, por isso que tem a meia-vida um tanto alta. Esses hormônios, quando administrado, quando utilizado pela via exógena, eles têm uma boa absorção a nível oral, mas é necessário que seja feito uma administração em jejum. Você tome o comprimido em jejum, tá? Porque a presença de alimentos acaba provocando aí perdas na absorção. Pode ser utilizado também, tá? A forma intravascular. Só um minutinho, gente, por favor. Muito bem, então, essas enzimas aqui, a ligação às proteínas, a absorção oral em jejum, né, para ter o melhor aproveitamento. A via intravenosa, gente, é utilizada em caso de extremo, em caso de um mixedema, né, que é uma baixa radical do hormônio tiroidiano. Isso pode acontecer, a gente também entra no estado que a gente chama de coma mixedematoso, que é uma situação muito grave, tá? Tem alta porcentagem de óbito, então aí você precisa utilizar rapidamente a reposição, e aí tem que ser intravascular. E só para dar uma deixa aqui já, nesse caso esse caso não, vamos supor, a reposição, quando nós fazemos a reposição, um paciente, ele é hipotiroidiano, tem que fazer a reposição. Qual dos hormônios que a gente usa para reposição? T3 ou o T4? O T4. A gente usa o T4. Por que a gente usa o T4? Porque ele tem uma meia-vida maior, né? 6 a 8 dias, e o T4 ele vai ser convertido em T3, que é o hormônio, que é o princípio ativo, né? Quem realmente vai fazer o efeito. No caso de um mixedema, qual o hormônio que nós temos que utilizar? Então, aqui, intravascular. Anderson?
Alisson. Tô vendo, peraí. Ó, Acho que é melhor o T3, né? por quê? Seria melhor o T3? É o T3. Ele já chega ativo, né? Já vai ajustando a corrente sanguínea. Exatamente. No caso de um mixedema, no caso de um coma, é mixedematoso, que é uma queda brusca, perigosíssima da concentração do iodo, você precisa fazer a reposição com T3, rápido, porque é a porção ativa, né? Então, já entra e já vai ter atividade, tá? E o Alisson, avisa a sua mãe e seu pai, tá? Que eles erraram o seu nome, tá? O seu nome é Anderson, tá? Chamando tanto de Anderson. Vamos lá. Eu já me acostumei, já. E, então, aqui, o principal local de degradação é o fígado, né? Onde eu vou ter o metabolismo, né? O T3 e o T4. E aonde também pode acontecer a desiodação. O T4 convertendo em T3 e a desiodação do próprio T3, né? E aí eu acabo perdendo a ação. A eliminação é através da bile ou fezes, e a meia-vida que a gente já comentou, o T4, uma meia-vida de 6 a 8 dias, e o T3 de 1 dia. E os receptores, por ser hormônio, são receptores nucleares, né? Ou os receptores, aqui no caso é nuclear mesmo, mas os hormônios, eles se ligam a receptores intracelulares, né? Receptores intracelulares. Então, aí você acaba tendo, né, a ação do hormônio, o T4 sofrendo ação da 5-iodinase, transformando em T3, e o T3 é que vai se ligar ao receptor nuclear, e aí essa ligação vai interferir na transcrição de DNA, na tradução de RNA mensageiro, e aí onde você vai ter a síntese de novas proteínas. Então, o receptor é nuclear. Os distúrbios, né? Para o hipotiroidismo, nós temos a tiroidite. A tiroidite mais comum aí é de Hashimoto, né? Também tem o bócio atóxico simples e a complicação muito perigosa, que é o coma mixedematoso. A tiroidite de Hashimoto, né, é uma doença autoimune, né, onde o paciente começa a produzir anticorpos, e esses anticorpos acabam atacando, destruindo os receptores do TSH. Então, você acaba perdendo receptores por TSH, e aí você não tem o estímulo, tanto para a produção quanto para a liberação do hormônio, né? Então, isso aí é Hashimoto. O bócio atóxico simples, né?
Normalmente acontecia muito pela a carência de iodo, a falta de iodo. Né? E por que a falta de iodo também leva ao bócio, né? Que aqui é um bócio, é um aumento da glândula. Né? Não sei se eu falei para vocês, mas o TSH, ele tem uma ação sobre a tireoide, uma ação trófica, Então, quando que você tem uma deficiência de iodo, que automaticamente vai te levar a uma deficiência hormonal, por carência de iodo, você não forma o hormônio. Então, aí você acaba tendo uma queda do hormônio e você acaba tendo, então, por feedback negativo, aumento e TSH. Lembra disso? Hipotireoidismo aumenta o TSH. Baixa de hormônio, aumento de TSH. E aí, esse aumento de TSH é que acaba, de tanto estimular a tireoide, acaba provocando o efeito trófico sobre a tireoide. E a tireoide, então, ela começa a crescer. Daí que vem o bócio. Ok? O coma mixedematoso é a falta do hormônio. Normalmente, em pacientes com hipotireoidismo, né, e acontece muito não, quando acontece, né, tende a acontecer no inverno, muito frio. Lembra que nós falamos ontem que a temperatura, o frio, diminui a atividade hipotalâmica? O frio. Então, se o paciente já tem um hipotireoidismo, não está controlando adequadamente, entra no estado de inverno, muito frio, diminui o TRH, que automaticamente diminui o TSH, e que normalmente vai reduzir mais ainda o estímulo na formação de hormônio. Aí você tem uma queda brusca hormonal e você pode entrar no estado de coma, que nós chamamos coma mixedematoso. Tá? É muito perigoso, precisa ser socorrido rapidamente, diagnosticado rapidamente, porque o índice de óbito é muito alto. Ok? O hipotireoidismo leva ao que nós chamamos de cretinismo, tá? Cretinismo. Então, você tem uma deficiência no crescimento estrutural, ósseo, e uma deficiência mental, no desenvolvimento cerebral. Por isso, a importância do teste do pezinho, né, quando nasce, para se ver se há toda a parte hormonal está satisfatória. E entre esses hormônios, aí o TSH, o T4 também é pesquisado. Ok? E nós temos o estado de hipertireoidismo, chamados de tireotoxicoses, né? E o estado de hipertireoidismo pode ser provocado por uma tempestade tireoidiana, por uma doença de Graves. Doença de Graves, gente, é uma outra doença autoimune. E essa doença autoimune, agora, ela produz um aumento de anticorpos que vai estimular
os receptores de TSH. Veja, em Hashimoto, você tem a produção de anticorpos que destrói os receptores. Em Graves, você tem a produção de anticorpos que estimulam os receptores. Então, se estimula os receptores, você acaba tendo aí um aumento da atividade tiroidiana. Ok? Temos também a doença do bócio nodular tóxico. Um nódulo, tá? O nódulo pode gerar um aumento na liberação hormonal e levar você a um estado de hipertiroidismo. Tá? Isso daí a gente chama de uma tireotoxicose. Né? Alguma coisa está provocando aí esse aumento de estímulo. Quando se tem um tumor, né, alguma coisa na tireoide, você acaba tendo estímulo, né, você acaba tendo estímulo para aumentar a liberação do hormônio, por compressão, né, por aumento de pressão intratiroidiana. Tá? Eu não mencionei aqui, mas eu acho que eu falei ontem sobre o bócio atóxico, né, que eu falei que é uma simples falta de iodo. Né? Tem regiões do país que o solo é muito pobre em iodo. Então, era comum acontecer esses quadros de hipotiroidismo, né, provocado por um bócio simples, por carência de iodo. E é daí que veio, né, a obrigatoriedade da iodação do sal de cozinha. E o sal de cozinha é um artigo, né, que todo mundo usa, né, na alimentação. Você está comendo qualquer coisa e tem sódio. Então, aí existe a porcentagem de sódio, de iodo, dentro desse sal, a porcentagem que vai restabelecer a sua dose de iodo necessária ao dia. Tá? Tudo bem? Muito bem. Gente, essas tireotoxicoses também podem ser promovidas por manipulação da tireoide. Mas manipulação é como? Vamos supor, no caso de cirurgias, né? O indivíduo está com nódulo, precisa tirar esse nódulo. A cirurgia, na hora que você vai manipular a glândula, ela libera concentrações maciças de hormônios na circulação. Então, para se evitar, tá? Se evitar essa tireotoxicose, para evitar essa liberação maciça de hormônios, é que todo paciente que vai ser submetido à cirurgia tiroidiana precisa fazer um tratamento antes com fármacos inibidores de síntese de hormônio tiroidiano. Tem que fazer uso desse fármaco. Por isso que, normalmente, as cirurgias tiroidianas são cirurgias eletivas, né? Onde você marca com uma certa antecedência para dar tempo de você utilizar esses fármacos para se evitar o que a gente chama aí de
e tireotoxicose, né, para evitar um aumento muito grande do hormônio tiroidiano. Ok? Alguma pergunta, gente, até aí? Tranquilo, prof. Tudo certo. Beleza. Bom, o estado de Bócio. O estado de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo, né, como eu já mencionei ontem, é facilmente reconhecido pelo médico com a sintomatologia, né, com sintomas, como o caso do hipotireoidismo. O indivíduo ele vai ter uma bradicardia, ele passa a ter um ganho de peso, mesmo com a ingestão de alimentos, muitas vezes diminuída, mas ele acaba tendo aumento de peso assim mesmo. Por quê? Porque há uma redução muito grande do metabolismo. Então, ele deixa de gastar energia, né? Lembra que ele fica muito sensível ao frio, né? O frio está lá no sul, ele já está se agasalhando, certo, aqui. Sente muito frio, pela falta de metabolismo, pela falta de produção de calor. Né? Então, isso é muito evidente, né? Menor porção de calor, intolerância ao frio, que a gente já falou, sonolência, né? O indivíduo apresenta muito sono, mais ou menos que nem eu, assim, hoje, esses dias, né? Muito sono, letargia, né? Fica lento, né? Tudo meio lento, o andar lento, as reações são lentas, e a constipação. Lembra que o hipotiroidismo, né, leva à diminuição da motilidade intestinal. Ok? Já o estado de hipertiroidismo, né, é um estado quase que contrário ao hipo, né? Aumento da frequência cardíaca, o indivíduo passa a ficar taquicárdico. Por quê? Pela sensibilização de receptores beta, né? Aumento taquicardia. Perda de peso. Perda de peso. O indivíduo com hiper, normalmente ele perde muito peso, ele emagrece, mesmo com aumento da ingestão. Às vezes o indivíduo bate o maior prato, né? Come pra caramba, vai falar, pô, não engorda de ruindade, né? Às vezes é um hipotiroidismo, que não deixa, né, ganhar peso. Né? Só dá muita fome, né? Aumenta muito a ingestão, mas o metabolismo está tão alto que gasta tudo. Uma produção excessiva de calor. Então, o indivíduo ele transpira muito, né? Está sempre quente, né? E pela sensibilização de receptores beta também a nível muscular e pela ação central, você acaba tendo tremores, nervosismo, né? Fraqueza, também tudo, principalmente por ação central. E a diarreia, que muitas vezes pode acompanhar o paciente com hipertiroidismo, em razão do aumento da motilidade. Então, são situações, né, que o clínico ele consegue o diagnóstico
mais facilmente, né? Evidentemente que ele vai precisar da confirmação bioquímica, vai precisar pedir os exames, né, para ter a confirmação. E que exames que a gente pede, gente? Qual o exame que a gente vê para confirmar o hipo ou o hipertiroidismo? Vocês lembram? Qual foi a pergunta, professor? Desculpa. Qual o exame bioquímico que a gente pede para ser feito para a gente diagnosticar tanto o hipo quanto o hipertiroidismo? É dosagem sérica de TSH, não é? E de P3, P4? Pede o TSH e a gente pede o T4. Oi. Não, liga na recepção, acho que ela está lá no banho tosse. Então, a gente usa como parâmetro o TSH e o T4. Né? T4 alto, TSH baixo. Eu tenho um quadro de... É hipotireoidismo. hipo? Se o T4 tá baixo e o TSH tá alto, é hipo, né? O T4 alto e o TSH baixo. Ah, aí é hipertireoidismo. Tiroidismo. Ok. Gente, e se eu tiver o T4 baixo e o TSH baixo? Aí tem que dosear o TRH. Provavelmente é problema na hipófise. O TRH. Né? Porque aí o problema pode ser a nível hipofisário. Muito bem. É isso daí. Todo mundo entendeu isso, gente? A gente falou agora? Sim. Muito bem. E aqui foi aquilo que eu já falei para vocês, lembra? Do hipotiroidismo subclínico, né? Não apresenta sintomas característicos, pode ter uma ou outra anormalidade isolada, né? Então, paciente depressivo que não responde a esquema com antidepressivo. O paciente está lá com a depressão, procura o médico, começa a tomar o antidepressivo, né? Dando foco para a depressão e não melhora. Muda de medicamento e não melhora. Aí começa a investigar, o paciente está aí com hipotiroidismo. Aí você trata o hipotiroidismo, a depressão some. Tá? Pacientes com dificuldades para engravidar também, que eu já dei esse exemplo para vocês, né? É a mesma coisa. Então, pode existir esse hipotiroidismo subclínico, por isso que precisa ser investigado, né? O médico precisa estar atento para essas manifestações. Ok? E aí, gente, o tratamento farmacológico. Nós temos número 1, 2, 3, 4 e 5. 5 formas para tratar o hipertiroidismo. E só uma para tratar hipotiroidismo. Então, não existe medicamentos, tá, que estimula a síntese hormonal, que aumenta
a liberação hormonal não existe. A única forma de se tratar um hipotiroidismo é através da reposição hormonal. Ok? Agora, já para o hipertiroidismo, aí nós temos alguns recursos. Fármacos antitiroidianos, inibidores iônico, iodeto, iodo radioativo e alguns fármacos adjuvantes. Tá? E tudo isso, então, a gente vai começar a falar sobre essas classes, mas somente na nossa próxima aula. Tudo bem, gente? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente?